Vamos aguardar as pessoas Tá me ouvindo entrarem. bem? Tô Vamos. te Tá me escutando ouvindo bem. bem? Tá ótimo. Tá, Tá que bom. maravilhoso. Não sei se a luz tá boa também. Acho que a nossa luz tá boa. Quem tá Sim. chegando? Olá, olá. Vão dizendo para nós se a luz tá boa, Olha, se o som tá bom. estão nos escutando bem. Tem gente que tá cansado de mim, que tava agora, há 5 minutos atrás ali comigo. Me aguentem Ah, mais um vambora. pouquinho. Vambora. Aguenta mais um pouco, gente. Aguentou até agora? Vamos junto, né, Mari? Com certeza, com certeza. É isso que a gente quer, parceria. Relacionamento, né, Exatamente. Gisele? Isso aí. É o que a gente estava conversando e que tu falava ontem, né? É poder ampliar, é poder estar junto, né? Sim, com certeza. Ontem eu deixei meu som ligado, hoje eu vou desligar tudo certinho. Ai, boa. Também vamos. Ai, querida Deixar. Fabi. Ai, Amandinha. Luz ok, som ok. Valeu, Amandinha. Ó, viu? Nada como o As pessoal do outro lado que parcerias. dá o retorno. Uhum. Tá bom, então tá. Pessoal, ontem nós demos arrancada, então, na Maratona Educacional Transbordando Vidas. Então, eu acredito que foi uma arrancada Foi, direcionada Ema. pelo Espírito Santo. A Gisele vai dando oi aí, eu vou continuar. Pode acenando, Sim, é que Gisele. eu tô vendo as pessoas, não... a pessoa se emociona. Ai, Ema, Ah, querida, tanto tempo que a gente não vê. é Oi, verdade. Karina. Uhum. Nós vamos dar uns 2 minutinhos para o pessoal também chegar, né? Ontem eu já comecei a lançar conteúdo já bem às 7h05, a gente pode esperar um pouquinho para a gente já poder estar conversando, esperar um pouquinho o pessoal entrar. Hoje eu prometi que a gente ia arrebentar, que a gente ia triplicar esse número de pessoas que estavam nos vendo, porque a Gisele é uma convidada especial, ela é mais do que uma convidada, ela é uma parceira, uma irmã mesmo, sempre nós estamos, o que a gente pensa, a gente conecta. Então, sempre é bom as conexões, elas estarem afinadas. Isso não quer dizer que a gente concorde com tudo, a gente alinha, nós temos uma unidade, nós não temos uma união. A unidade é a mesma coisa que o suco de laranja. A gente pode ter a laranja, várias laranjas, mas se tu não tiver uma unidade, tu não consegue fazer o suco. Então, isso para nós é bem importante. É a mesma coisa que o purê de batata. Tu tem um monte de batata, só que aí, para fazer o purê, tu tem que ter unidade também. Então, a Aí. gente preza por isso, né, Gisele? Claro Quando que sim, der... né? Pode falar. Não dá para ser diferente, né, Maria? Eu acho que quando se fala em educação, isso é pressuposto, né? Isso é pré-requisito. Não existe falar em educação e pensar em sozinho, em pensar em fazer em unidade, né? Não funciona, não é educação, né? Então, talvez Não, para outras modalidades, talvez para outras formas de trabalho, sirva. Mas eu também penso, nós somos seres sociais, a gente foi feito para compartilhar, né? Não para fazer sozinho, não para pensar sozinho, né? Então, concordo muito contigo. Assim, adoro a analogia do purê de batata, é bem isso, né? Tentar eu fazer um gosto purê com uma também. batata só não dá para nada, né? Não dá para fazer nem escondidinho. Bom, nós vamos dar início 7h09, eu acho que vamos respeitar as pessoas que estão chegando, mesmo que seja uma live, mesmo que nós estejamos nas nossas casas, eu gosto de priorizar sempre o respeito pelas pessoas que vão disponibilizar o tempo delas aqui conosco, né? Gosto de começar sempre agradecendo ao Senhor por estar na presença da Gisele, presença de todos vocês, que é tudo para Ele, por Ele e para Ele. Amém. A Amém, Mari. Gisele, Isso então, aí. eu vou só dar uma introdução para posicionar a Gisele
nessa perspectiva de transbordo, por que escolher a Gisele, né? Escolhi a Gisele não só pela profissional que a Gisele é. Escolher a Gisele é escolher uma pessoa que me ensina a cada dia a me posicionar de uma maneira muito melhor do que eu sou. Ontem eu falava para vocês assim, ó, eu modelo pessoas, com certeza. Nós temos que modelar pessoas onde muitas vezes pode aparecer alguma fraqueza, alguns medos que nós temos. E com essa convivência da Gisele, quando a Gisele saiu de uma certa instituição e eu fiquei só, eu me lembrava da Gisele para me posicionar de uma maneira não ofensiva, não desrespeitosa, mas se posicionar com a autoralidade, que eu gosto de dizer muito, sem faltar com respeito, mas dizer o porquê tu veio, qual é o teu propósito, qual é o teu princípio. E muitas vezes eu não quebrava regras, como eu disse para vocês. E aí eu aprendi a quebrar algumas regras, não princípios. Princípios não se quebram, regras podem ser quebradas, algumas. E a Gisele me ensinou muito, então ela transborda muito na minha vida. Como ela transborda muito na minha vida, eu tenho certeza que ela transborda na vida das pessoas que estão chegando, que são colegas dela, que estão aqui conosco, que são os nossos seguidores, que são os nossos seguidores que a gente segue todo mundo. A gente se une nesse jogo, nesse algoritmo do marketing digital, que todo mundo está agora. Então, Gisele, eu queria te dizer isso, essas singelas palavras, tu está aqui porque tu transborda na minha vida. Eu te agradeço pela tua existência. Ah, querida Mari, obrigada. Muito obrigada, a gente se toma sempre de emoção, né? Porque numa trajetória, especialmente numa trajetória profissional, a gente contraria muitas pessoas, né? Quando a gente expõe a nossa opinião. E saber que a gente esteve no mesmo lugar e para além de ter desenvolvido um trabalho que, né, foi um trabalho sempre com muito compromisso, com muita entrega, a gente fez disso a criação de um vínculo tão importante, tão respeitoso, de fato enche o coração e não tem como falar disso sem emoção, né? Sim. Mas quando tu me fez o convite, Mari, eu te confesso que eu fiquei pensando muito, né? O que a Mariângela está querendo me dizer com eu transbordar? O que ela acha que é o transbordar, né? E fiquei muito pensando assim, como eu vou falar de transbordar se tem tantas lacunas em mim? Se tem tanta coisa incompleta? E aí, Mari, antes da gente seguir o nosso diálogo, eu vou pedir licença, porque eu lembrei de um livro. Então, muita gente conhece, né? O que esperar, não porque fazemos o que fazemos do Cortella. E ele fala justamente isso, tá? O que é ser humano? É a capacidade de ter lacuna. Uma vez preenchida, estamos desumanizados. De maneira geral, um cão, um gato, um cavalo já estão com seu jogo preenchido. Não há espaço de movimentação. Ele é o que é. Ele não pode ser de outro modo, não por si mesmo, apenas se houver uma força externa a ele. Mas eu posso. Consigo montar o meu jogo de outros modos. Mas isso exige que eu tenha tempo e uma lacuna interior. E aí, Mari, fez sentido. Quando eu lembrei desse trecho do Cortella e quando eu lembrei que sim, né, eu tenho lacunas, eu tenho falhas, e essas lacunas incomodam por vezes, eu me dei conta de que se falta num lugar é porque transborda em outro. E aí fez todo sentido o convite que tu me fez, e eu fiquei pensando, né, como a Mari vê isso, né? O que é esse transbordar? E fui me dando conta. A gente transborda aquilo que tem no coração. A gente transborda aquilo que a gente carrega como verdade, como tu disseste, né? Como princípio, não como regra. E
acho que a gente tem isso, né, Mari, assim, de transbordar assuntos que hoje a gente vai estar aqui conversando, né, que a gente carrega no coração, no olhar, na fala, na prática. Então a gente transborda o respeito ao outro, a gente transborda a inclusão, né, Mari? Tá aqui, sai pelos poros, né, sai pelos olhos, no brilho no olhar. A gente transborda porque a gente se afeta, né, Mari? Uhum. Porque só consegue transbordar quem consegue se deixar afetar pelo outro. Né? Então, evidentemente que a nossa escolha e a nossa trajetória de SOI, né, que eu acho que é desse lugar que eu falo, e eu acho importante, né, que as pessoas possam também lembrar disso, assim, a gente sempre vai falar e a gente vai transbordar do lugar que a gente está. Hoje eu estou orientadora e amo estar orientadora. E a gente transborda isso, né? A gente transborda essa defesa. A defesa à subjetividade, a defesa aos valores e à singularidade, né? Então, te agradeço o convite, Mari, imensamente. Foi uma reflexão, foi muito oportuno, porque eu fiquei pensando no que me falta. No primeiro momento, a gente tem essa mania feia, né? De olhar para o que falta, de achar que não tá bom. Como é que eu vou falar de coisas? Será que eu tenho? Calma. Vamos nos olhar com carinho e com afeto, né? É verdade. Assim, o convite, ele veio, porque tu transborda na vida das pessoas, e isso muitas vezes não precisa vir de ti, porque nós somos seres inacabados. Nós estamos sempre no aprendizado, aprendendo sempre, mas isso ele pode vir sutilmente e elegantemente do outro que é transbordado por ti. Isso vai vir de uma forma tão bonita, e isso eu quero dizer para todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Eu e a Gisele, muitas vezes, trocamos ideias, trocamos discussões, opiniões, mas nunca deixamos de preservar o respeito e a questão do olhar para onde eu estava olhando naquele momento. Porque tem isso também. Ela pode se ver com algumas lacunas, eu posso ter várias lacunas, porque nós somos seres imperfeitos, pecadores, como vocês já sabem, a gente erra todos os dias. Mas o fato da gente poder cada vez mais lembrar das coisas boas e das construções feitas com uma maneira muito boa. E isso tem que ser dito, né? Nós só podemos transbordar na vida do outro se nós falamos. E isso desperta no outro o quê? Um interesse, porque isso é um benefício. Estar com pessoas que pensam de uma forma não só inteligente, mas de uma maneira que apresente processo e resultado. Qual seria o resultado, que nem tu disseste, da questão da orientação? É o engajamento com os nossos alunos, é o compromisso daquilo que nós nos obtivemos quando nós decidimos, sim, apostar nisso, na questão da inclusão, de sim, poder levar na cabeça, mas acreditar que aquilo que nós estamos fazendo é o correto. É o correto? É o correto de uma forma com princípios. Não uma forma como está num regimento, como está num plano político-pedagógico, porque isso, aí são as regras. Então, por isso, quando eu digo quebra-regras, nem tudo vai estar num papel. A humanização não está no papel. Por isso, desse convite com a Gisele. A Gisele é graduanda em psicologia, tem toda a questão da formação da orientação, é mestre na questão da subjetividade. Então, assim, o transbordo é por esse viés. Não só por esse viés, pela pessoa da Gisele, que é muito bem-humorada. Nós aprendemos tanto com ela, de rir de coisas simples. Isso está a beleza do mundo. Rir do nada, só se olhar e rir. Né, Gisele? Com uma competência, com uma sutileza e uma elegância que vocês nem adivinham. Começa a rir do nada, de repente vem um conhecimento, vem uma proposta, já cria uma estrutura
de aula, de lives, de tudo, a Gisele tem essa competência. Por isso que ela está aqui para transbordar na nossa vida hoje. Então, a gente vai agradecer toda a presença de todas as pessoas que estão aqui, que estiveram conosco ontem. Eu salvei a live está no canal, vou salvar a live da Gisele, vai para o canal também. Então, é essa a proposta de poder estar falando sobre as questões de gatilhos mentais, inteligência mental, inteligência intelectual, inteligência afetiva. É isso que nós vamos falar hoje. Como é que nós transbordamos na vida do outro com um discernimento de conduta, de postura, de cuidado? É aquilo. Antes de eu dar a palavra para a Gisele, porque aí a gente vai também, daqui a pouco, soltar um ping-pong aí, porque eu acho que é bem interessante. Muitas vezes a gente pensa que o irai-vos é pecar, né? Não, mas na Bíblia diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Então, nós podemos nos irar em alguma coisa, sim, quando a gente aposta naquele aluno e vai até o final brigando com ele, com os outros, né, Gisele? Então, eu vou deixar a palavra agora para a Gisele, a gente vai fazendo um ping-pong, e depois a gente vai abrir para as perguntas. Então, pode falar, Gisele, das questões, A verdade. dessa questão mais desses gatilhos, dessas propostas que a gente tem dentro da educação. Mari, primeiro, né? Acho que assim, a palavra não fica comigo porque a gente vai dialogar aqui, né? Te agradeço, né? Acho que esse aspecto do humor, assim, às vezes a gente não se dá conta do quanto isso é marcante até que o outro nos devolva, né? E agora eu estava lendo ali os comentários, algumas falando da gargalhada, essa coisa, né? Sim, eu acho que isso está presente nem sempre. E aí a gente já entra em alguns conceitos, né? Nem sempre a gente trabalha a nossa leitura como deveria, né? Primeiro de tudo, né, Mari, a gente só consegue ter esse olhar, que é o olhar para os gatilhos, como tu estavas dizendo, para as questões emocionais, quando a gente tem o nosso autoconhecimento. Então, a gente começa falando né, dessa dimensão que muito tem se falado, né? Tem muita gente estudiosa, não é o meu caso, né? Assim, eu não tenho aprofundamento teórico nesse aspecto, mas a gente tem a vivência de SOI no sentido do estudo da inteligência emocional, né? E a gente sabe que um dos princípios é justamente esse, né? A gente precisa saber quem é. A gente precisa se conhecer para que a gente possa, então, de fato, ter um olhar para o outro, né? Eu só consigo olhar para o outro com honestidade, um olhar genuíno, o olhar acolhedor, quando eu tenho clareza daquilo que eu também carrego em mim, né? Porque esses aspectos, né, Maria, assim, que a gente conversa e estão presentes no nosso diálogo, seja de uma forma teórica ou seja da forma prática, quando a gente fala de uma construção, a gente fala de uma construção coletiva sempre, né? E esse olhar para o outro, né? O que o outro aciona em mim, ele só pode acionar quando eu já tenho clareza disso, né? Porque senão eu fico reativa. Senão eu só reajo àquilo que surge. Eu não consigo ter espaços, né? De novas lacunas ali. Se eu acho que eu tenho tudo pronto, se eu acho que eu já tenho todas as respostas, quando acontecer uma situação X, a resposta é tal, porque teoricamente, na minha formação eu aprendi assim, eu não tenho espaço para uma escuta verdadeira. Eu não tenho espaço para uma construção. E aí a gente entra também, né, Mari, no conceito próprio dessa perspectiva teórica de Fernando Gonçalves Rey, que fala da construção da emoção não como uma questão biológica apenas, mas como sim uma questão social, psicológica, fisiológica, né, e que se dá num contexto e espaço-tempo específico daquela vivência, né? Então, o que eu penso disso, né, Mari, assim, as emoções, elas são puramente humanas, né? Mas elas são construções. A gente não tem respostas para todos os gatilhos que acontecem dentro de um espaço educativo, né? E eu acho bom que essas lacunas fiquem sem serem preenchidas, né?
Mas a gente tem essa dimensão de poder estar sempre se retroalimentando do que o outro tem para partilhar conosco, né? E essas aprendizagens coletivas, elas são as que de fato dimensionam as nossas diferenças, né? Assim, se eu acredito que eu ainda tenho o que construir, se eu acredito que eu ainda tenho espaço de interlocução, eu certamente tenho condições e me coloco como alguém que vai olhar para o outro, que vai ter espaço de escuta, uma escuta ativa, não uma escuta que já está procurando respostas, né? Porque tem uma diferença. E eu entendo que eu também tenho espaço de construção. O que o outro tem a me oferecer também me serve, né? É o que a gente vem conversando, né, Mari? Eu acho que eu tenho utilizado muitas vezes, até repetitivo, mas é ser ponte, né? É poder lembrar que eu só estabeleço uma conexão e o outro só consegue estabelecer essa conexão quando tem esses dois lados, né? Só coloca uma ponte se tem dois lados, né? E a nossa construção profissional se dá desta forma. Onde quer que a gente esteja, e mesmo nesse sentido, tá batendo no microfone, alguém disse, tá, vou segurar assim. A pessoa gesticula um pouco, né? Quando a gente se constrói nessa perspectiva de que a subjetividade não é uma caixinha fechada, que é minha. Ah, essa é a minha subjetividade. Ah, isso é muito subjetivo. Não, a subjetividade é uma construção contínua que se retroalimenta no espaço-tempo que nós vivemos, no local e na sociedade que nós vivemos. Então, permanentemente a minha subjetividade está em construção, porque nós estamos sempre criando novos sentidos subjetivos. A gente está sempre criando novos significados subjetivos. E isso se dá de acordo com o espaço que eu estou, com o espaço que eu ocupo, porque aquelas pessoas têm em comum processos, por mais que as vivências, né, sejam diferentes, a viver juntos processos, e esses processos educacionais nos colocam em muitas situações que a gente vive de forma coletiva, isso afeta os nossos aspectos emocionais e isso afeta as nossas construções de sentidos subjetivos, né? Então, um pouco por aí, né, Mari, assim, quando tu traz essas questões dos gatilhos, isso tem a ver com o que a gente já carrega e com o que a gente está apto, o que a gente deixa como margem de espaço, de incompletude, né, para que a gente siga sendo afetado, literalmente. Afeto, né? Afeto toque, afeto toco, afeto chego no outro e o outro chega em mim. Vamos fazer assim, vamos apertar no aviãozinho e vamos multiplicar isso, porque eu não poderia fazer diferente se não fosse para transbordar na vida do outro. Então, assim, ó, se você está olhando, você tem profissionais da área da educação, então mande para o seu grupo de WhatsApp, seus amigos, para a gente multiplicar na vida do outro. Isso também é gratidão, tá? Quando a Gisele fala na questão da escuta, quando a gente ouve, ouvir é a função do ouvido, mas escutar é a função do cérebro. Então, como é complicado tu parar e escutar o outro da maneira com que tu tem que escutar, com o cérebro, não só ouvir. Porque muitas vezes parece que tu tá ouvindo, ou parece que tu tá escutando, mas a tua mente, ela tá deslocada totalmente do teu corpo. Muitas vezes a gente presencia isso. Então, o fato de escutar com a mente, com o cérebro, utilizando as sinapses corretas e essas conexões, essas substâncias que fazem a gente ter essa ligação do ser afetado e dar importância para aquilo que importa para o outro, isso são os gatilhos mentais que nós nos utilizamos. Quando a Gisele fala na questão do autoconhecimento, eu tenho que conhecer quais são os gatilhos que me deixam perturbada.
Eu tenho que conhecer, porque isso vai ficar muito mais fácil quando eu tiver uma discussão. Porque muitas vezes nós utilizamos da emoção e do sentimento achando que tudo é igual. A emoção e o sentimento é uma coisa só, e não é. Porque nós somos movidos, sim, pela emoção, mas aquilo não pode trazer um sentimento. Quando nós estamos afetados pelo outro, e a Gisele trouxe isso na questão da subjetividade, o afeto muitas vezes momentâneo, principalmente na instituição escola, que nós presenciamos isso, nós já queremos fazer algo para tudo dar certo, porque as mentes das pessoas que estão dentro da escola e das pessoas que trabalham é para as coisas darem certo, né, Gisele? Nunca se pensa para dar errado, a não ser que tenha uma má ideia da vida, da criação, das pessoas. Aí tu pode ter uma mente que momentaneamente pode estar, não está legal. Aí tu pode estar pensando coisas ruins, mas de via de regra tu pensa em coisas boas. Então, a partir do momento que tu tem essa inteligência emocional voltada para o autoconhecimento, e eu já vou entrar aí com a questão da consciência emocional, Gisele, porque eu acho que entra bem nisso que tu tá falando também, porque a partir do momento que a gente faz uma lista de coisas que são boas para te se relacionar com o outro e coisas que não são tão boas. Assim tu vai fazer uma análise, porque muitas vezes a gente está julgando o outro, olhando o outro, e tu não tirou a venda dos olhos. Tu está com a venda dos olhos e tu está apontando para a vida do outro e tu está fazendo pior do que o outro. A partir do momento, isso a gente não está usando uma inteligência emocional. Né? Inteligência emocional que vem com uma base da psicologia, né, Gisele? Que tem todo esse reconhecimento, essa validação, mas que, a grosso modo, nós todos conhecemos quais são os gatilhos mentais, quais são as coisas que nos deixam bem e as coisas que não nos deixam bem. Isso é um gerenciamento mental, né? Então, eu gostaria de te perguntar agora, assim, como é que tu vê uma análise dentro da escola quando as pessoas que estão atuando num gerenciamento de liderança, Gisele, e ninguém se conhece? Como é que fica dentro da escola? Nós não estamos falando de uma escola de uma qualidade, tá? Então, assim, a partir do momento que nós temos uma gestão, se preza que a gestão, e eu digo discente também, dentro desse processo de construção de sistema escolar, que eu acredito num sistema escolar não de informação, e sim de transformação cada vez mais. Então, nós temos que ter, sim, um ensino de aprendizagem, não um ensino-aprendizagem, que nem muitas vezes as pessoas falam. Ensino é uma coisa, aprendizagem é outra. São dois conceitos. Então, como é que tu vê isso, Gisele? Dentro desse contexto, quais são os princípios que nós temos que levar para cada vez mais acontecer algo que seja inovador? Não sei se eu me fiz entender. Acho que sim, Mari. Eu fico pensando, né, o que de fato é inovador? Né? O que a gente conversa que não é uma revisitação aos processos anteriores, né? Porque as pessoas falam de pontos de vista diferentes, mas a gente fala das mesmas coisas, né? E eu acho que isso, assim, talvez o mais inovador seja voltar para o que é básico. Talvez o mais inovador seja voltar para o início, né? Que é isso que tu disseste, assim. Como fazer um gerenciamento, como um lugar de liderança em que as pessoas não se conhecem, não sabem quais são as suas potencialidades, quais são os seus ajustes, as suas lacunas, para que isso contribua, né, não só para a sua trajetória pessoal, mas para aquele percurso daquela instituição. Então, o que eu acho, né, Maria, assim, que a gente passou por um tempo em que valia muito o aspecto teórico, né? A preparação teórica, ela era primordial. As pessoas eram escolhidas pelo currículo. E a gente sabe, e isso também não é de agora, né? Mas assim, isso tem sido muito discutido agora,
que o processo inverso é o real, né? Então, a preparação teórica, né, esses aspectos dessa dimensão são importantes, evidentemente, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Eu tenho que ter noção do que eu estou fazendo, eu não posso chegar e aprender do zero, né? Não é tudo empírico. Mas a gente sabe que uma ótima capacitação teórica e zero inteligência emocional não dá certo, né? E a gente conversa muito sobre isso, assim, e muito se diz, tem muitas lives, tem muitos livros que falam, inclusive desse processo profissional, do quanto as pessoas se demitem dos seus chefes e não das suas instituições, né? Do quanto elas se demitem daquelas pessoas que estão liderando elas e não do processo, porque é isso, né? Prioritariamente, antes de tudo, a relação é humana, né? A relação é sempre humana e afetiva. Então, esses processos todos que acontecem, eles passam pela dimensão de uma construção que é sujeito a sujeito. É entre pares. A gente não foge disso. Não tem como construir e não se cria nenhuma perspectiva no sentido de fazer sozinho, né? Especialmente quando a gente fala de hoje, né, Mari? Porque talvez, assim, há 2 décadas atrás isso servisse. Não serve mais. Não serve mais. E, assim, poder olhar para o outro e poder se conhecer é poder também abrir espaço de novo para que essa ponte se construa. Porque se eu consigo saber o que falta em mim, e sempre vai faltar, e tem que faltar, isso era uma das coisas que esses dias eu dialogava, assim, não dá para a gente achar que a gente sabe tudo. Além de ser pretensioso demais, é burro. Porque tu tá assumindo que tu chegou no topo, então tu não tem mais existência, né? Se tu acha que tu já sabe tudo, que tu já aprendeu tudo, que tu é o expert, posso ter PhD, posso ter 2 pós-doc, mas eu tenho que ter consciência da dimensão da aprendizagem contínua. Por quê? Porque aquilo que falta em mim, o outro tem a oferecer. E aquilo que eu posso compartilhar com o outro sujeito, aquilo que é uma troca, esta dimensão é que vai dar o tom. Então, voltando, Mari, né, o que eu penso sobre as instituições que têm as lideranças que não se conhecem talvez elas estejam perdendo muito no sentido de não ajustar o tom. Por quê? Porque a gente caminha melhor e caminha mais rápido quando a gente constrói juntos, né? Se eu vou construir uma ponte de novo contigo e eu tenho outros olhares que podem subsidiar essa construção, a gente faz isso de forma mais rápida e mais assertiva, né? Porque não é, primeiro, né, Mari, a gente tem que lembrar, os nossos processos passam por erros, né? Os erros são construtivos, eles são significativos. Então, se eu tenho mais pessoas pensando juntas, as possibilidades né, dessa troca e desses erros coletivos já terem acontecido, me abastece para que eu possa pensar em outros caminhos. Me abastece para que eu possa pensar em construções de outras pontes, né? Então, o que eu acho dessas instituições é que a gente deveria ter mais tempo investido na relação humana, no aperfeiçoamento do material humano e na formação contínua, não no sentido da formação teórica só, porque eu acho que sim, a gente tem que estar constantemente revisitando, a gente tem que estar constantemente olhando para aquilo que a gente já sabe, teoricamente, né? Já aprendi, essa parte eu já aprendi. Não, lê de novo, olha de novo, aprende com o olhar, com a escuta de hoje, que não é a mesma de ontem. Sim. Mas para que isso aconteça, prioritariamente, Mari, tem que se investir no humano. Tem que se investir nisso, nas relações interpessoais, na construção da subjetividade coletiva, de sentidos subjetivos daquele lugar, daquela instituição. Porque aí a gente fala do lastro. Aí a gente fala de uma edificação que vai se sustentar. Senão, Mari, a gente constrói em areia, né? A gente constrói sem ter uma base sólida. Então, eu posso ter daqui a pouco numa equipe diretiva, vamos supor,
excelentes profissionais na sua área, né, ou com uma excelente formação, que não se conhecem, que não se interrelacionam nas suas lacunas, nas suas possibilidades, nas suas construções subjetivas. Será que a gente constrói uma boa instituição? Eu arrisco dizer que não, né, Mari? Se não passa primeiro por isso, pelas pessoas poderem se conhecer, saber dos seus potenciais, saberem daquilo que tu dizia, né? Quais são os gatilhos que me ativam a agir de forma reativa, né? De forma mais assertiva, e poder compartilhar, porque o outro tá ali também para me dar essa dimensão. O outro tá ali também para me dizer, deixa que eu faço isso, né? Deixa que eu atendo essa família, deixa... Eu acho que é esse suporte, essa interconexão, e que, assim, o investimento é certamente na dinâmica pessoal, né? No crescimento interpessoal desse grupo, né? Seja do grupo de professores, seja do grupo da equipe diretiva. Para mim, Mari, é isso que a gente tem que transbordar, né? Trazendo assim, é transbordar a nossa capacidade, que é dos humanos, né? Que assim, somos nós. Nós somos os seres pensantes e capazes de refazer as nossas aprendizagens, capaz de seguir aprendendo continuamente até o nosso último suspiro. Então é aí que tem que ter o investimento, né? Porque assim, se outras coisas estão falhando, é porque a gente está deixando isso para trás. Não sei se te trouxe, Mari, se era isso que tu estava pensando, né? Sim, é muito isso, assim, essa questão da consciência emocional, né? Aonde nós estamos colocando nossa energia, tá? A energia. Porque, como tu disseste, assim, ontem eu comentava, desde a Constituição de 1988, os parâmetros, a LDB, Base Nacional Curricular, Comum Curricular. Bom, se a gente revisita isso, sempre vai ter a força do integral e da questão da humanização. 1988, né? Por que que ainda não levaram em conta a escuta pelas pessoas que estão dentro da escola, das instituições? E quando eu falo escola, eu falo instituição geral, eu posso estar falando de uma educação básica, de uma escola especial, eu posso estar falando também voltado para a clínica, onde atende várias crianças, eu estou falando de vários âmbitos, do ensino superior, porque a questão da inteligência emocional, essa energia que a gente desprende, né, dentro de coisas que não faz sentido dentro da escola. Certas vezes eu pensava assim, como eu estou colocando energia nisso, se o humano está ali, eu tenho que dar mais valor para esse humano do que esse papel que está aqui, burocrático, que eu tenho vontade de pegar e jogar longe, do que aquela pessoa que está com um sentimento, uma emoção na hora, que não vai dar conta de nada. Porque quando vem a questão da emoção e muitas vezes bloqueia a inteligência emocional, porque nós temos bloqueios, né, Gisele? Então, assim, ó, a partir do momento que a pessoa que está conosco nesse processo, tanto educacional quanto profissional, seja lá o que for, tá? A gente está olhando para aquilo ali. Se ela não entender o que está passando, o que passa por mim dentro dessa ponte mesmo de caminhada, eu vou gastar energia em coisas que não fazem sentido. Coisas que não fazem sentido. Então, assim, cada vez mais, quando nós pensamos na importância e dar valor àquilo que importa para o outro, e quando eu digo que a pessoa, a gente só vai saber se a pessoa aprendeu, se ela mudou alguma coisa, e essa mudança está vista, sempre vai passar pela questão da humanização. Sempre, sempre. Porque é intolerável, e eu digo assim, intolerável, uma pessoa que tem formação, porque hoje em dia a gente tem uma gula livresca, e eu costumo dizer agora que o conhecimento ele virou commodity, ele virou isso. Então, assim, ó, o que nós temos que fazer? Nós temos que ver
qual é o conhecimento, e tu falou muito bem na questão dos títulos, títulos, eles acabam sendo engavetados na biblioteca online agora, porque nem na biblioteca física vai ficar mais. Uhum. O que nós temos que fazer? É pensar que esse conhecimento ele tem que dar resultado. A partir do momento que eu sei que uma pessoa está envolvida numa pesquisa, que ela está fazendo algo diferente, principalmente dentro da gestão dos professores e tudo mais, porque isso fica com uma coisa ruim. Isso quem fez mesmo foi os educadores que fizeram. Os filósofos, os sociólogos, que deixaram muitas vezes deixar transparecer que uma pesquisa poderia ser prejudicial para o conhecimento do outro. Quantas vezes eu escutei, Gisele, profissionais falando da área da educação, professores, educadores, dizendo: eu não gosto de fazer mestrado, eu não vou fazer mestrado e doutorado porque a pessoa vai se achar. Uhum. Então, assim, quando eu falo da questão da inteligência emocional e quando nós falamos da questão da humanização, a pessoa vai se achar sozinha, porque ela não tem como se estruturar numa base. Uma base de estrutura de pesquisa e de envolvimento emocional com o outro, ele só vai se consolidar através do engajamento e do relacionamento que tu tem com o outro através do olhar, do afeto, da escuta. Porque se não tem isso, não tem misericórdia, não tem transbordo na vida do outro. Não adianta nós falarmos sobre misericórdia, sobre fraternidade, sobre relações, sobre unidade, se eu não consigo ver no outro algo que ele pode fazer para me aprender. É aquilo que tu diz, nós somos eternos aprendizes. Então, a partir do momento que nós temos o autoconhecimento, nós temos a nossa consciência emocional, eu entro para a questão da empatia, Gisele, que é uma das inteligências emocionais também, que estão envolvidas nesse processo. É a questão da motivação e do relacionamento, porque são inteligências emocionais. E podem ficar com gatilhos muito ruins, sendo acionados tanto nos alunos, quanto nos profissionais da área que estão na sala de aula, e os especialistas também, e a equipe. Ontem eu falava, Gisele, que é a questão do líder, né? A questão da liderança, do olhar do líder para o outro, né? Porque o que tu tem que ter? Nós assistimos, e tu assistiu também, a palestra do Karnal, que ele falava um otimismo estratégico. Tem um otimismo estratégico. Então, as coisas estão acontecendo, tá ruim, mas tu pode deixar pior ainda se tu não olhar para o outro dessa maneira, né, Gisele? Não sei se tu quer pontuar algumas questões da empatia, do relacionamento, do engajamento nesse processo educacional. Principalmente no processo, eu não gosto de fazer essa categorização, mas cada vez mais na minha fala eu estou tentando tirar o máximo. Eu sei que muitas vezes é difícil, dentro da perspectiva inclusiva, porque nós falamos de educação, né? Educação é educação. Teoricamente. No dia que nós podemos todos, falar né, sobre Mari? educação, né? Pode falar, Gisele. Não, é bem isso que tu traz, assim, né? O primeiro ponto é esse, assim, né? Ainda não chegou o momento social em que a gente pode falar da educação sem recortes, né? Sem falar da perspectiva inclusiva, sem falar, né, de recortes internos mesmo. E sim, né, Mari, eu acho que a gente fala ainda de um lugar onde as aprendizagens se colocam como aprendizagens teóricas e que podem ser medidas, né? Como se a emoção, como se os processos de construção subjetivos, seja da subjetividade individual ou coletiva, fossem menos importantes. E, na verdade, a gente sabe que não há aprendizagem sem que esses processos afetivos, emocionais estejam garantidos, né? A gente sabe que a gente não fala de construções de relações com outras pessoas sem que haja margem para isso. Eu não consigo estabelecer um diálogo se a pessoa não é aberta, né? Eu falo sozinho. Mas lá no início da tua fala, tu trazia isso, né, Mari? Quantas vezes a gente, de fato, fala sozinho? Quantas vezes a gente diz que está prestando atenção no outro,
Quantas vezes a gente percebe que o outro não está nos dando atenção, está ouvindo e fazendo ou, né, respondendo, olhando outra coisa. Isso está na dimensão também da inteligência emocional. Né? Isso também está na dimensão do afeto e da construção de ponte, né? Porque se eu não permito que o outro me toque, e quando eu falo toque, eu falo tocar a minha profundidade. Tocar aquilo que eu carrego mais dentro de mim, que é o que a gente transborda, né? Se eu não escuto o outro, se a minha escuta não é uma escuta ativa, se o meu olhar não é um olhar que enxerga, eu não construo aprendizagem. Eu construo métricas. Eu construo um processo que tem um tempo de validade. E, infelizmente, não é difícil olhar para isso, né, Mari? Porque olhando para trás e pensando no percurso educacional, e eu acredito que muitos de nós, eu passei por processos. Foram poucas as vezes que eu tive oportunidade de estabelecer relações. Foram poucas as vezes que eu tive oportunidade de estabelecer com um professor, com um outro colega, vínculos para que aquelas aprendizagens fossem significativas e fizessem sentido. E criassem sentidos que eu carrego pela minha existência. E aí eu olho para o hoje e penso, nós temos oportunizado isso? O nosso modelo educacional oportuniza, hoje, 2020, que aconteçam essas relações? Quanto do nosso currículo, e sobretudo na perspectiva da educação inclusiva, quanto do nosso currículo é dedicado a este olhar? Que parte? Onde está essa dimensão? Está presente? Está lá nas competências. Está lá nas competências. Na sala de aula. No dia a dia. Quando o fulaninho levanta a mão e diz, prof, meu cachorro morreu. Ai, tá, eu também tinha um cachorro, né? Que pena. Se foi a oportunidade de uma construção que a princípio era individual, mas que tinha potencial para ser coletivo. E que tinha um potencial humano, que é isso, né, Mariângela, assim, e falar da educação, de novo, né, como a gente disse agora há pouco, assim, recortando a educação inclusiva, se a gente fala dessa perspectiva de que a educação é para todos, e de que a gente tivesse essa possibilidade de olhar e esse engajamento de olhar, já tá garantido, né? Eu já garanti para todos. Se a gente tivesse na nossa proposta, e aí assim, não é uma crítica a uma ou outra escola, né? Porque o nosso processo ainda de ensino brasileiro é esse o percurso que a gente faz, né? Em grande parte. Mas, de fato, poder trazer dentro do possível para a minha sala de aula, para o espaço que eu ocupo, para o SOI, né, que eu ocupo na escola, isso de parar e dar, trocar afeto, trocar experiência, construir ponte, é uma troca. E está muito, muito engatilhada às nossas construções de sentido subjetivo e é um uso, né, Mariângela, e uma construção e uma reconstrução da nossa inteligência emocional, né? É poder colocar isso a serviço, a favor, né? Então, se reconhecer, se colocar como alguém que está em construção e precisamos ter esse olhar conosco mesmo, né? Eu não tenho respostas, eu tenho momentos. Neste momento eu penso assim pelas construções que fiz até agora. Terei certamente possibilidade de novas construções, né? E de estabelecer outros processos, e bom, daqui a 5 anos pode ser que essa nossa mesma proposta de uma conversa tenha outras dimensões, né? Mas duvido e não acredito, e é muito nisso que eu transbordo, sempre a gente vai estar falando da relação humana. A forma como isso vai vir, a nomenclatura que surgirá, se vai ser pela perspectiva da inteligência emocional, se vai ser pela perspectiva da educação inclusiva, se vai ser pelo viés da educação ou da psicologia, ou seja lá do que for, não sei. Mas tenho certeza que a gente vai estar falando da dimensão humana, porque é disso que a gente transborda, né?
Uhum. Com certeza, eu acho que precisaria mais uma hora para estar transbordando, né, Gisele? Mas eu quero deixar, assim, a questão dessa relação humana voltada para a questão harmônica que a gente cria através dessa emoção e desse sentimento através dessa inteligência emocional. Não tem fluxo ativo se não tiver harmonia. Mesmo Uhum. quando a gente está numa sala de aula, o professor ali, ele tem que deixar um clima harmônico para as coisas darem certo. Passou uma reflexão sobre a questão da categorização. E isso, com certeza, vai precisar mais de uma live. Por quê? Ainda a categorização, ela acontece através de pessoas. As pessoas categorizam as outras pessoas. E a escola, o sistema de ensino, ainda usa do poder do ensino para ter poder dos sujeitos que estão com ela. É o uso do poder. Então, ainda tem essa questão. Por que muitas vezes o profissional, principalmente da rede privada, eu já estive nas duas e tu também, Gisele, então a gente pode falar dos locais que a gente ocupa, a gente só fala da onde a gente passou, da onde a gente viveu, a gente não pode falar achando uma escuta do outro. Então, quando nós falamos dentro desse aspecto, muitas vezes os profissionais ficam sem voz, com medo. Nós temos muitos medos. Esses medos passam para a questão da humanização, da harmonização, de poder falar, se expressar, porque muitas vezes nós não podemos falar porque algo pode acontecer. Isso não foi uma, nem duas, nem três vezes de relato. Eu poderia escrever até um livro de relato de profissionais que não falam o que pensam com medo de perder o emprego. Uhum. Certo? Então, isso passa por uma inteligência emocional, passa por resultados, passa por processos e passa também por se importar naquilo que importa para o outro. Nós não conseguimos humanizar, né, Gisele? Nós estamos falando de inteligência emocional. Mas aí a gente anula a inteligência do sujeito para não falar. Como esse cara vai lá falar na sua sala e fazer o sujeito a pensar? Como é que fica isso? Eu não entendo. Ele não pode falar, mas ele tem que ensinar ao outro fazer perguntas, mas eu não posso falar. Como fica essa relação? Então eu entro, eu estou num nicho que é a sala de aula e eu não posso expandir isso sabendo que eu tenho conhecimento e a prática e sou autoralidade naquilo que eu estou fazendo. Então, complicado isso. Fico pensando, sabe, Mari, a gente pode não ter espaço de fala verbal, mas o bom uso das nossas, o bom gerenciamento das nossas emoções e a boa utilização das nossas emoções é o que nos coloca num lugar de comunicar de outras formas. Porque se a gente não faz o bom uso disso e eu não tenho espaço de fala, eu vou reagir de forma negativa nessa instituição. E aí talvez eu vá começar a falar mal da instituição nos bastidores, eu vou começar a fazer pequenos boicotes, né, porque eu me sinto boicotado. Mas se eu não tenho espaço de fala e eu tenho conhecimento de mim mesma, eu uso isso de outra forma. Eu consigo estabelecer com aqueles que são os meus pares relações para que a gente possa construir juntos novas possibilidades. Porque são dimensões, né, Mariângela, e pensar num processo educacional no jeito que a gente tem hoje, no jeito que é feito hoje, ele sim é muito castrador, né, das pessoas, é castrador de ideias, é castrador de sentimentos, de emoções, mas não quer dizer que não haja espaço, quer dizer que a gente precisa ter visão para usar os espaços que tem. E principalmente para que a gente saiba colocar para o outro aquilo que eu desejaria que tivessem colocado para mim, né? Então, de novo, assim, se a gente tem muito bem constituído o que a gente quer, né? E se a gente transborda isso, que é a relação com o outro,
a gente consegue, apesar das adversidades, apesar das situações, né, que nem sempre são confortáveis, a gente consegue expressar através do outro, inclusive, né? Então, assim, talvez eu não tenha lugar de fala, mas eu posso construir com alguém que tem. Talvez eu não tenha lugar de fala, mas eu posso me aproximar de alguém que tem esse lugar, né? E posso construir, ou construir com aqueles que estão na mesma condição que eu, estratégias e possibilidades para que todos possamos vir a ter, né, esse lugar de fala. Então é isso, né, Mariângela, assim, se a gente não se conhece, a gente só reage. Só reage. Sim. Porque tudo bate, né? Bate e volta, bate e volta, bate e volta. Se eu me conheço, se eu tenho noção das minhas potencialidades, se eu conheço as minhas emoções, se eu tenho mapeado. Bom, quando isso acontece, eu sei que eu não vou poder falar agora, porque se eu falar agora, não vai dar certo. Isso, então, daqui a pouco é fazer aquilo que a gente fazia, né, Mariângela? Poder se olhar e se aliviar nessa escuta do olhar, porque isso é comunicar também. É poder dizer para o outro com o olhar, tu também tá cansado disso, né? Tu também achou uma marmota isso, né? Sim, então, sim. Não preciso verbalizar. Essa pergunta para a Gisele foi para vocês identificarem quantas inteligências emocionais ela falou agora nessa resposta. Essa pergunta que eu fiz para a Gisele agora foi super provocativa, porque a Gisele utilizou de todos os gatilhos emocionais que ela tinha dentro do seu ser para responder. Ela não se utilizou de emoção, ela se utilizou de um sentimento cuidadoso para trazer para vocês que estão escutando as inteligências emocionais que ela deixou transparecer na fala dela. Nós voltamos para o início da nossa live. Qual foi o início da nossa live? É ver como nós poderíamos cada vez mais perceber no outro o reconhecimento da subjetividade. Isso não é reconhecimento de profissionalismo, é reconhecimento humano de como nós podemos transbordar na vida do outro, através das relações. Se é em dupla, fica em dupla. Se é em trio, fica em trio. Se é em quarteto, a partir do momento que faz a queixa, que nem a Gisele falou, vira murmuração. Eu sempre digo, se alguém vem falar mal de outra pessoa, eu sei mais daquela que está falando mal, que quer fofocar, do que a própria outra pessoa. Porque aquela pessoa vai falar de mal de mim já já. Isso é rotineiro nas relações. E não nas relações escola, nas relações. Por isso do transbordo nessa live, por isso do transbordar, não só nas questões da inteligência emocional, dos gatilhos mentais que nós trouxemos aqui, mas transbordar na vida do outro através de paciência, de cuidado, de amorosidade, de tudo isso. Né, Gisele? O que nós temos 24 minutos, nós não temos. Vocês querem fazer alguma... Acabou. Não podíamos sair assim, sem um fechamento, não tem como. Esse Instagram é muito sem vergonha, né? Sim. Sabe que assim, eu não consegui acompanhar as interações que as pessoas estavam colocando ali, mas a última mensagem que eu li era de alguém que dizia eu discordo. Eu fiquei muito curiosa para saber, né? A que parte da fala essa pessoa estava se referindo, porque é isso, é poder pensar, né, Mariângela, e fazer uma escuta disso que a gente estava falando, né? Porque tem espaço para discordar, né? A gente não está trazendo, não trouxe aqui falas definitivas, são pontos de vista, são pontos de vista baseados nas experiências que a gente tem, né? Mas sempre com espaço de construção. Então, fiquei muito curiosa ali para saber. Eu cheguei a ler. É um discordo no sentido de também nós podemos fazer um trabalho muito humanizado e com muito conhecimento, com muita postura e com fala, com liberdade de fala. Se a profissional está aí, pode debater conosco, que nós adoramos isso, que eu acho que faz parte, sobre a questão da sua sala de aula, da importância
dessa unidade na sala de aula. Então, quando nós estávamos falando na questão da amplitude, dos medos, dos gatilhos, dentro dessa questão, eu acredito que tenha sido isso, porque bem na hora eu fiz a leitura e eu acho que teve esse momento. Mas também nós aceitamos pena, né? Colocações. Vai passando tão rápido ali, né, Mari? A gente não consegue acompanhar direito. Mas sim. Né, acho que a gente está trazendo aqui uma dimensão que é, sobretudo, a dimensão afetiva. Né? E para mim, e assim, a gente sabe que o afeto, ele fala das relações, né? Então, assim, evidentemente que eu tenho que ter uma autogestão também, evidentemente que eu tenho que ter um relacionamento comigo mesma, né? Eu tenho que ser a pessoa que me conhece melhor, eu tenho que ser a pessoa que consegue melhor saber de mim, mas sim, não por simplesmente saber, e sim para que eu possa compartilhar, sim para que eu possa transbordar, e sim para que eu possa chegar no outro, tocar o outro, né, e que o outro também me toque, né, então, não sei se... E nesse momento, quando nós fazemos as perguntas e fazemos as colocações, nós temos uma flexibilidade de conhecimento. O conhecimento, ele está aí para todo mundo. Nós não temos uma única verdade e nem queremos ter única verdade. Que bom que não temos a única verdade, mas muitas vezes, através de uma pergunta, através de uma resposta, nós temos desbloqueios importantes daquilo que foi padronizado na nossa mente. Muitas vezes a gente vem formatado de uma instituição, porque nós educadores, nós temos várias pessoas ao qual a gente pode se espelhar. Ou também, através de um espelho negativo, fazer o contrário. Né? No meu caso, eu tive experiências que não foram tão boas e eu quis vou ir para a educação para tentar reverter algumas coisas. Isso não quer dizer que eu não tive pessoas que fizeram eu acreditar cada vez mais na educação. Não tem como. É um balanceamento, né, Gisele? Então, o fato das pessoas estarem cada vez mais acreditando em si e também nesses bloqueios. Porque quando a gente está aberto, Gisele, para uma harmonização, a gente está aberto para tudo. Quando a gente dá cara, a tapa numa live, é porque as críticas vão e é maravilhoso isso, porque a gente aprende a cada dia, aprende que a gente devia ter deixado 15 minutos para fazer pergunta, aprende que a gente desligou uma live sem dar tchau para as pessoas que já foram e a gente não viu. A gente está sempre em aprendizado. Então, amanhã sempre vai ser melhor, só que o hoje a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível. Eu não quero ocupar mais o teu tempo, Gisele, eu quero te agradecer porque tu transbordou na nossa vida, com certeza, tu é um transbordo, tu sabe disso. Querida, obrigada, Mari, foi de novo, né, um prazer estar junto, assim, e sempre poder estar dialogando sobre educação, não sobre uma temática específica, né, mas, assim, sobre as experiências, sobre as possibilidades, sobre aquilo que a gente acredita, é sempre um privilégio, e eu fico muito feliz porque tu sabes disso, né, o quanto eu sou ativista, assim, eu acho que a gente tem que falar, porque senão outros falam por nós. Especialmente na educação, né? Tem bastante gente querendo ocupar esse lugar de fala, então a gente tem que fazer valer e garantir, porque essa trajetória, esse percurso, ele é daqueles que estão nesse chão, né? A gente pode, sim, fazer trocas com outros setores, a gente pode, sim, estabelecer pontes, né? Fazer muitas relações, né? De poder pensar juntos. Mas quem é a autoridade para falar desses processos educacionais somos nós, que estamos na escola, que vivemos essa rotina, que sabemos aquilo que nos toca, aquilo que nos impossibilita, aquilo que nos faz gigante e aquilo que a gente ainda não acordou. E eu acredito que a gente tem muito potencial, eu acredito que a gente tem muito espaço ainda a ocupar. Por isso fiz, né, Mari, também a analogia, né? Eu acho que, assim, pela educação a gente vai ao infinito e além, né? Não tem margem de fim para a gente seguir nessa discussão, né? A gente sempre tem mais por onde caminhar. Então, obrigada. Que pena, né, que o tempo se acabou.
Não deu tempo de dar tchau para todo mundo que estava presente. Mas muitas pessoas entraram de novo para poder estar te escutando e poder entender um pouquinho desse processo que não é só educacional, é humano, né? Queria te agradecer novamente, né? A tua presença, a tua fala, a tua delicadeza e elegância por estar aqui conosco. A Gisele, ela tem uma inteligência emocional que eu modelo, eu já disse para vocês ontem, que ela tem o discernimento de ser uma leoa e deixar o cordeirinho falar. Eu fico assim impressionada. De vez em quando eu tenho vontade de dar na cara. Quem me conhece sabe, essa fala já é comum. Eu tenho vontade de voar no pescoço. E a Gisele vai lá com todo o discernimento, toda a delicadeza, uma leoa por dentro e uma delicadeza, uma sutileza, uma inteligência emocional que eu modelo em ti, Gisele. Então, várias pessoas estão dizendo sensacional, maravilhosa, gratidão, Gisele, isso aí é tudo para ti. E para o nosso Deus, que nós estamos aqui com saúde, agradecendo a Deus nesse momento tão sensível das nossas vidas. Nós temos que agradecer também que estamos aqui nesse momento, né? Então, eu sou muito grata, quero dar uma boa noite para todos, eu vou te dar a palavra para te encerrar, vai ser tu que vai encerrar hoje. Olha. E que Deus continue abençoando todo mundo, que nós já somos abençoados pela criação. Deus já nos abençoou quando a gente nasceu. Então, assim, eu vou deixar tu encerrar, Gisele. Tudo contigo. Transborda aí na vida das pessoas. Meu Deus do céu. E como que faz para encerrar, Mariângela? Eu vou falar aqui, tá? E te devolvo, então. É isso, né, Mariângela? Eu acho que a gente tem que ser capaz, né, das nossas relações, de dizer para o outro qual é o limite. Tu veio até aqui. Tu vais lembrar dessa situação. Eu não vou fazer um conselho de classe sem a presença da supervisora. Eu não vou aceitar um processo tão rico ser feito de qualquer forma, né? Mas a gente usa de simpatia, de poder também se colocar no lugar do outro que está fazendo essa escuta. Porque tudo que a gente troca com o outro aciona gatilhos. Né? E a gente não sabe quais são as construções, e a gente não sabe quais são os sentidos subjetivos que essas pessoas carregam. Então, isso é de extrema importância, né, Mariângela? Sejamos construtores de pontes, sejamos leões, defendendo aquilo que a gente acredita, mas sempre lembrando que essa ponte se conecta. Eu dizia isso outro dia, né, para um grupo que estava conosco. Quando a gente constrói uma ponte, é de um coração para o outro, né? Eu acredito de fato nisso, Mariângela. Quando eu falo com outra pessoa, eu estou me conectando com o coração dessa pessoa, com o que passa pelo sentimento, a via do afeto, né? E essa dimensão é a dimensão que faz todo sentido para a educação. Para mim, educar é olhar, enxergar, escutar com o coração. Boa noite de novo e obrigada, Mari. Vai ser um privilégio amanhã. Eu vou estar aqui como ouvinte, óbvio. Sim, estaremos juntas. Obrigada, minha querida. Eu aprendo muito contigo. Eu aprendo com as tuas colocações, com a tua delicadeza, com a tua elegância e com o teu conhecimento. Gratidão. Que Deus continue abençoando muito a tua vida, tá? Os teus caminhos, os teus planejamentos estratégicos, que a Gisele é totalmente planejada, organizada, é uma coisa de louco, uma estrutura emocional que eu digo, meu Deus, por isso que eu te modelo. Quero dizer para todos vocês, né, foi um prazer, hoje a Gisele está aqui conosco, amanhã nós teremos a doutora neurologista Fabiana Mugno, uma conhecida do meio educacional, pediátrico, neurológico, da ciência, da saúde, uma referência no trabalho das crianças autistas. Então, vale a pena, assim como segunda eu estava aqui com vocês, hoje a Gisele, amanhã a Fábio, depois Rafael Kelleter, né, com os estudos de desenvolvimento piclerianos, e sexta-feira, encerrando a nossa maratona, a Mariana, que passou com vários candidatos para a certificação do Google, uma professora do Brasil, foram 2 brasileiros só, e a Mariana, ela está nesse meio, ela é professora de Libras, especialista em Libras,
Eu não vi ela na live, mas ela tem muito a ensinar também. Então, tem uma caminhada interessante, assim como todos os convidados. Eu só trouxe convidados que estão transbordando na vida de alguém. Não falo de um espaço que eles não ocupam. Então, é isso que faz sentido para mim e faz sentido para vocês. Aquilo que faz sentido e que importa para vocês, é isso que eu estou fazendo. Se aquilo não importasse para vocês, não teria benefício nenhum. É aquilo que eu falei do livro. Preço e valor tem diferença. E o valor beneficia. Então, gratidão, Gisele. Muita gratidão. Que Deus abençoe todos vocês que estiveram na live, as suas famílias. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente vai fazer contagem regressiva. Ative o sininho. Ativem o sininho para não esquecer que nós já estamos, né, Gisele? Amanhã tu vai estar junto também, Gisele? Estarei junto. Assistindo. Sempre, Mari, sempre junto. Ativem lá que a Fábio vai estar conosco, né? E aí eu vou tentar deixar salva essa live e esse pedacinho também. De repente eu vou botar já no Instagram esse pedacinho, esse final, que foi muito rico, que a Gisele falou também, tá? Aquilo que eu consegui fazer, eu vou deixar. Porque conhecimento não se guarda, viu, gente? Conhecimento se compartilha. Não tenham medo de compartilhar com os outros conhecimento. Não fica para vocês, não fique. Compartilha. Vamos lá, porque vem mais.